E o Vivo Esportes recebe visita a Arnaldo Laporte, triatleta, que acaba de voltar do Havaí e voltar bem de um Ironman, que foi bem importante para a tua carreira como atleta. E eu quero que você já comece explicando para a gente como é que faz para participar dessa competição. Tá ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, né, com todos me ouvindo, e eu poder explicar um pouquinho desse magnífico esporte que é o Ironman, né? É um triatlon longo, para quem não conhece, que você nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e corre uma maratona 42 quilômetros. E você fez isso em 10 horas? Lá no Havaí eu acabei em 10 horas e 12 minutos e 14 segundos. Interessante. Para participar desse Ironman, existe todo um processo classificatório. Explica pra gente. Tá. Existem 27 provas no mundo que qualificam as pessoas, os atletas, né, das mais diversas categorias para poderem participar dessa prova em Kona. Essa é famosa, né, a mais famosa do mundo, porque foi ali onde começou, há 36 anos atrás, que começou justamente o Ironman. Né? E aí, você qualificando-se em alguma dessas provas, você te dá o direito, na verdade, a participar da prova do Campeonato Mundial, que acontece em outubro todos os anos em Kona. Então, a grande peneira que vai acontecendo até culminar nessa prova do Havaí. Exatamente. A partir do mês de setembro, todas as demais provas até o mês de agosto do próximo ano qualificam para o próximo ano. E como é que foi a sua colocação dentro da prova? Foi muito boa, eu acabei em 49º lugar na minha categoria, acabei em 10 horas e 12 minutos e 14 segundos, né? O tempo é bastante importante porque 2 segundos fazem toda a diferença. Esse ano, por exemplo, em 5 segundos passaram 10 atletas. Então, às vezes a gente não tem, exatamente, às vezes não tem muita ideia de tempo, mas é super importante o tempo. Como é que funciona para preparar um atleta para uma prova desse nível, desse tempo todo? Como é que é o seu dia a dia, a rotina de preparação? É bem interessante a pergunta, porque como eu sou um atleta amador, né? Até atleta é interessante falar, porque com 45 anos a gente é mais amador do que atleta, né? Mas participando de provas de endurance a gente acaba sabendo da dificuldade. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma família envolvida, o dia a dia é bastante puxado, você tem que conciliar tua família, o teu trabalho, né? E ainda os treinos. Então o apoio da família é fundamental. Minha família, graças a Deus, sempre me apoiou, e se eu não recebesse esse apoio, eu não teria como participar. Aliás, a família corre junto, né? Acompanha você em todos os momentos. Né? Sim, a família acompanhou esse foi meu 11º Ironman que eu participei. Minha família participou de 10 Ironmans, né? E fora os meios Ironmans e maratonas, enfim. Mas o dia a dia do treinamento que é o grande desafio, é você conseguir conciliar todos esse tripé, vamos dizer, a família, o trabalho e o treinamento. O treinamento, ele exige umas 2 horas e meia, 3 horas por dia. Eu treino 6 vezes por semana. Um dia na semana eu treino em torno de 3 horas e meia a 4 horas. E outro dia no final de semana eu treino de 6 a 8, 9 horas. E tem que dormir ainda nesse tempo, né? Você tem um tempinho, aliado a tudo isso, você tem que dar uma descansada, né? O sono é fundamental e o descanso, no meu caso, eu preciso de um dia de descanso semanal para poder me recuperar e me restabelecer para a próxima semana de treinamento. E nessas pouco mais de 10 horas em que você esteve em plena competição, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou no meio do Ironman? Para mim, o Ironman é uma prova mental, não é física. O dia da competição, né? Todos os demais dias que antecedem, eles vai te preparando mentalmente para você chegar na competição muito forte mentalmente. Durante a competição, todas as competições, todos os Ironmans que eu participei, você tem N momentos onde o teu corpo pede para você parar. E o grande desafio é esse, é você conseguir convencer o teu corpo a continuar, né? Então, por exemplo, a natação, esse ano estava muito difícil, entrou um swell na noite anterior, onde teve muita ondulação no mar, eu acabei engolindo bastante água, não passei muito bem no final da natação, e quando você muda de modalidade, você tem que se recuperar da anterior para já começar na próxima, né? E a somatória das 3 que faz o Ironman, não adianta você fazer uma excelente natação, ou um excelente ciclismo, ou uma excelente corrida. A somatória dos 3, ao longo do dia, que vai te fazer um bom desempenho, que você vai te fazer com que você consiga ter um bom desempenho. Então, os momentos de pico que você tem, mental, onde você tem que se superar, você vai ter. Todos os atletas, os 2.100 participantes, eles têm durante a natação, durante a bike e durante a corrida, porque tem todas as adversidades que acontecem, tem o vento forte, tem a correnteza do mar, tem o calor, que lá é bastante exaustivo, né? Você corre no meio das lavas, enfim, a temperatura é bem acentuada. Como é que você usa a estrutura do clube para fazer os seus treinamentos? É fundamental.
né? O Clube Curitibano me oferece, logicamente eu tenho suporte completo. Então eu nado no Clube Curitibano, eu pedalo indoor, que muito importante, inclusive, a divulgação do bike indoor, para inclusive treinamento também. Então eu treino dentro do Clube Curitibano, seja na natação, seja no bike, fazendo o bike indoor, ou mesmo na corrida utilizando academia de esteira e ainda a própria musculação. E como é que você começou fazendo isso e até decidir fazer o Ironman? Você deve ter feito várias atividades ao longo da tua carreira, mesmo que seja amadora, né? Eu fiz esporte desde que nasci, que eu me lembro. Não teve um momento da minha vida onde eu deixei de fazer alguma atividade física. E eu fiz vários esportes, eu não vou citar aqui porque são diversos, né? Mas eu comecei a correr. Teve um amigo meu que me convidou para correr uma corrida de 10 km, eu corri uma corrida de 10 km, me encantei e resolvi marcar uma maratona. Isso foi no ano de 2000 para 2001. Em 4 meses eu completei minha primeira maratona. Aí consegui fazer alguns desafios e algumas maratonas, eu tinha feito, se não me engano, 8 maratonas e resolvi assistir uma palestra uma vez, uma pessoa contando como era o Ironman, eu imaginava e falava, puxa, eu consigo entender e compreender uma maratona e não mais do que isso, né? E aí você fazer uma maratona no final, depois de já ter pedalado e já ter nadado, para mim era difícil de compreender. Aí quando eu conversei com uma pessoa, que ela deu essa palestra, fui conversar com um treinador, com um técnico à época, isso foi 2006, em janeiro de 2006, eu falei, vou encarar um Ironman. E aí eu treinei 4 meses e meio e fiz meu primeiro Ironman. Voltei a nadar, que faziam 20 anos que eu não nadava, e comecei o desafio, enfim. E aí acabei fazendo alguns Ironmans. Então fala para mim só a primeira escola de esporte, um dos esportes que você praticou, qual foi a principal escola de esportes quando você começou a praticar algum tipo de modalidade? Puxa, eu nadei, eu joguei muitos anos squash, competi 21 anos, então foram vários esportes. Joguei futsal também, joguei tênis de mesa, joguei tênis. E para quem tá achando um absurdo, eu por exemplo, tá achando um absurdo o cara completar uma prova em 10 horas, 18 minutos, 14 segundos, é humanamente possível porque você já fez, muita gente também já faz. Mas há que se ter, como você falou, uma preparação, inclusive psicológica, para enfrentar tudo isso, né? Exatamente. Isso é fundamental, mas o treino você adquire com o treino. Obviamente você precisa ter persistência, você precisa ter uma organização, um planejamento, porque você precisa conciliar todas as atividades, conforme nós estávamos falando, né? O tripé lá na família, né? Conciliar o trabalho e conciliar o treinamento e ainda ter umas horas de sono também. Então é bem difícil, mas você adquire ao longo do tempo. Claro que se você não tiver uma persistência, não tiver uma determinação, porque o prazer que te proporciona você acabando, independente da tua colocação, é muito grande. E é isso que faz com que você se inscreva numa próxima prova, né? Numa próxima etapa ou tem outros objetivos. Mas é muito gratificante, é uma coisa muito legal. Que legal, parabéns pelo seu resultado no Havaí. E para se divertir, para relaxar, ele vai correr Interséries aqui do Clube Curitibano, é isso? Olha, já corri algumas vezes, acho que vai ser, essa é a 7ª edição, se não me engano? Isso mesmo, a 7ª edição. Das 7 edições, se não me engano, eu participei de 4 ou 5 já. Então é bem provável que eu participe. Eu vou participar de uma outra prova agora, que é um outro triatlon que vai ter, mas é um menor, é um olímpico, daqui a 2 semanas. E aí, se eu estiver bem, com certeza eu vou participar. Minha família sempre participa, né? Eles, inclusive, participaram no Ironman lá do Havaí também, porque o Ironman é uma festa, né? A ilha toda vive o Ironman. Então, você tem uma participação, não é somente da prova, no dia da prova. Você tem uma semana de eventos. E isso que é o mais emocionante, na verdade, lá. Primeiro, você está com os melhores atletas do mundo, né? Você vê histórias fantásticas, onde tinham 2 pessoas esse ano, um homem e uma mulher com 83 anos que largaram a prova. Aí você fala, puxa vida, caramba, eles conseguiram, né? Eles vão conseguir, eu também vou conseguir. Isso faz que você tenha uma energia. Você tem uma competição de natação uma semana antes, você tem corridas, você tem Iron Kids, onde as crianças podem participar também. Aí você tem o desfile das nações, a parada das nações, como semelhante ao que acontece numa Olimpíada, com todos os países representados por seus atletas. Então é uma coisa muito emocionante, é uma energia muito difícil de você encontrar em outra modalidade, principalmente porque está numa ilha isolada, onde toda a população vive o Ironman. Todo mundo fala com você porque você está sendo identificado com uma pulseira da prova, todo mundo conversa com você e fala, puxa vida, eu vou estar no posto de hidratação, eu vou te ajudar se você precisar de alguma coisa no quilômetro tal da corrida. Então isso é muito bacana, é uma energia muito boa e eu imagino que daqui a alguns anos nós estaremos com algo parecido com a nossa cultura aqui brasileira, consiga pegar isso tudo porque é uma energia muito grande e faz com que tenha um crescimento cada vez maior do número de atletas. Dá para perceber pelo entusiasmo com que você fala da prova e da sua atividade. Arnaldo, obrigado por você ter vindo aqui contar essa história pra gente. Muito obrigado. Aqui no Viva Esportes. Muito obrigado e eu tenho um convite para te fazer.
Qual? No Sétima Intercedes, queremos que você participe também. Vamos lá. No Clube Curitibano, para poder também sentir um pouquinho do gosto do que é fazer essa prova, que é muito interessante. E vou mostrar tudo isso aqui no Vivo Esportes para quem está assistindo também, para ver como é que a gente se sai lá naquela prova. Não, é muito legal, porque é um momento de confraternização, as pessoas participam, os sócios do clube, eu não sei se é a maior confraternização do clube, mas eu acredito que seja, né? Porque você sai do clube e você tem um envolvimento do número muito grande de pessoas. Isso é muito legal e a corrida proporciona isso. Com certeza. E tem 5 km, 10 km, 15 km, bicicleta, 30 km, então não tem desculpa. Está aceito o desafio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Laporte, é um prazer. Aqui no Vivo Esportes.